Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão aí, com o Jogo Aberto, trazendo informações direto lá de Lima com o pessoal da Bandeirante. Então sim, a expectativa é muito grande, toda a preparação, a chegada do time, a gente vai acompanhar tudo do nosso Verdão aqui. E fechando o vídeo, a gente chega com o Nivaldo Nicilo, trazendo informação privilegiada sobre essa preparação. Então tem muita coisa pra gente acompanhar. Então assista esse vídeo até o final para você saber de tudo sobre o Verdão para essa grande final. Então, sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Tem um duelo à parte, além de Flamengo e Palmeiras. É a disputa de dois técnicos prestigiados e muito valorizados. Felipe Luiz versus Abel Ferreira. O avião com destino a Lima, no Peru, está prestes a decolar. Muito antes de a final ser definida, os pilotos de Palmeiras e Flamengo desembarcaram no Brasil. Abel Ferreira, em outubro de 2020. Olha, eu estou aqui há 5 anos e durante os 5 anos aconteceu sempre a mesma coisa durante o período todo. Se vocês repararem, não conheço nenhuma equipa que consiga manter uma estabilidade ao longo do ano sempre. É difícil tu conseguires isso. Apesar das turbulências, o português encheu a mala de canecos. São 10 títulos que o tornam o técnico mais vencedor da história do Verdão. Já vos disse que a minha filosofia de jogo é muito mais do que o futebol. Não é uma filosofia de jogo, é uma filosofia de vida que eu trago e que eu acredito e trago para a minha equipa. É uma forma de ser e de estar na vida e de forma especial e particular no desporto. Já Felipe Luiz, depois de anos na Europa, retornou ao país natal em 2019, ainda como lateral esquerdo. O Felipe Luiz, jogador, e o Abel Ferreira, técnico, se enfrentaram em 5 oportunidades. Foram 2 vitórias do Flamengo, 2 empates e 1 triunfo do Palmeiras. Esse último valeu muito. A América ficou verde pela 2ª vez consecutiva. Tricampeão da Copa Libertadores da América. Quase 3 anos depois da final, o então lateral esquerdo se tornou treinador. E no próprio rubro-negro, apesar da pouca experiência na pilotagem, tem alçado voos cada vez mais altos. Já soma 3 taças: Copa do Brasil, Supercopa e Carioca. Na temporada 2025, encarou o Palmeiras de Abel Ferreira 2 vezes. Deu Flamengo nos voos de ida e volta do Brasileirão. O clássico brasileiro hoje, do alto nível do futebol da Série A, é Flamengo e Palmeiras. São os 2 melhores elencos, na minha opinião. Flamengo e Palmeiras hoje tem uns elencos que você vê o nível do toque refinado, da velocidade de reação, do pensamento dos jogadores é um nível acima do que eu tenho visto. Mais de 200 dias depois do início da competição, Palmeiras e Flamengo desembarcam em Lima, no Peru, para a grande final. Abel Ferreira e Felipe Luiz se reencontram na disputa pelo título. Só que agora, os 2 são treinadores. Assim como num bilhete de voo, em que cada assento já está determinado, na poltrona de campeão da Libertadores 2025, só um vai poder ficar. O Flamengo é bom o suficiente para dividir o jogo com quem quer que seja aqui no Brasil, está bem? Para mim, eu falei na outra entrevista, para mim o Abel é o melhor. Os números não mentem, estão aí. 5 anos num clube talvez com uma das maiores pressões também para trabalhar do Brasil. E é muito difícil jogar contra o time dele. Muito difícil.
Treinadores de primeira classe. Um deles vai levar o clube à sala VIP de primeiro brasileiro, tetracampeão da Libertadores. Atenção, tripulantes do voo final da Libertadores 2025, embarque iniciado. Felipe Luiz e Abel Ferreira, jovens treinadores com carreiras muito promissoras. O Abel, ele realmente, antes do Palmeiras, era muito novo, muito inexperiente, imaturo como treinador. E no Palmeiras, ele revolucionou. Ele transformou essa passagem em títulos, conquistas, grandes jogos, grandes vitórias. E o Felipe Luiz tem pouco mais de um ano de carreira no time profissional. E o que ele fez é louvável. Já tem campeonato estadual, já tem uma Copa do Brasil, está muito próximo de um brasileiro e de uma Libertadores. Então, não dá para brincar com esses caras, hein, Cicinho? Não dá para brincar, Renata. E a gente vê o quanto o futebol, né, nos faz, assim, ficarmos volúvel, né? Sabe por quê? Após o jogo contra a LDU, se a sequência já fosse a final, nós daríamos o Palmeiras como favorito. Pelo momento agora, já parece que o Flamengo é favorito. Só que aí você conta do lado de fora, tem esses dois grandes treinadores vitoriosos. Um sabe como que é o comportamento do cara dentro de campo, porque recentemente saiu, né, de dentro dos gramados para comandar a equipe, e o outro tem essa carreira brilhante que é o Abel, que fez no Palmeiras. Então, assim... É difícil você optar, falar quem vai ganhar, mas acredito que vai ser um grande jogo. Não acredito numa final feia, como o Edu falou ontem, não. Acredito numa grande final, um jogo bem bonito. Imagina em Lima com torcida do Palmeiras, torcida do Flamengo. Lá está Maurício Ferreira, repórter da Band News FM, representando o Grupo Bandeirantes nessa cobertura. E Maurício, seja bem-vindo ao Jogo Aberto. Você está em Lima, essa capital conhecida pela gastronomia e é a capital da Libertadores. Só se fala nisso nessa decisão brasileira em solo peruano. Tudo bem com você? Você, ao Cicinho, Ronaldo, Edu, todo mundo que acompanha o Jogo Aberto, e aos poucos os torcedores vão tomando conta aqui já da capital peruana em todos os esquentas para essa decisão de sábado. Vamos conhecer o primeiro brasileiro tetracampeão do torneio continental. Ontem as delegações chegaram aqui em Lima e agora foco total nessa partida de sábado no estádio Monumental. O Palmeiras foi o primeiro time a desembarcar por aqui por volta de 5h30 da tarde no horário local, 7h30 da noite pelo horário de Brasília. E como foi tudo muito corrido, jogo na terça-feira contra o Grêmio, na quarta toda a preparação da viagem, não houve tempo de nenhuma preparação ainda em território brasileiro. Quando os jogadores chegaram por aqui, se acomodaram no hotel onde a delegação ficará concentrada no bairro de San Isidro e fizeram a primeira ativação física, um regenerativo para quem jogou na terça-feira contra o Grêmio. Então ontem apenas essa atividade realizada no hotel, com todos os jogadores do elenco do técnico Abel Ferreira, até mesmo com Lucas Evangelista e Paulinho, dois atletas que ainda seguem no departamento médico, e com o Everton, que viajou aqui a Lima ainda com uma proteção no braço direito, está na reta final daquela recuperação de uma fissura na mão direita, corre aí contra o tempo para quem sabe ficar pelo menos no banco de reservas nessa partida de sábado. É um dos líderes desse time do Palmeiras, seria importante, claro, para o técnico Abel Ferreira contar com o goleiro pelo menos nesse ambiente ali de banco de reservas, mas com o Carlos Miguel sendo titular na decisão. Hoje o primeiro treinamento em campo, aqui em território peruano. Palmeiras às 4h da tarde no horário local, 6h da tarde pelo horário de Brasília, vai utilizar as instalações do Alianza Lima, o estádio do Alianza Lima, para fazer esses ajustes finais. E agora a gente confere na reportagem do Nivaldo Decilo como foi essa chegada do Palmeiras aqui em Lima para a final da Libertadores. Se o tempo voa, nem parece que 4 anos exatos se passaram. Nesta mesma data, em 2021, o Palmeiras se tornava tricampeão da Libertadores contra o mesmo Flamengo. Em Montevidéu, no Uruguai, os dois brasileiros empatavam em 1-1. Na prorrogação, teve falha de Andréas Pereira, que agora, coisas da bola, está do outro lado. E gol de Daverson. Agora começa outra viagem. Aliás, começou.
Em voo fretado de cerca de 5 horas, o Palmeiras seguiu ontem para Lima, no Peru. Família Palmeiras, agora a decisão, partiu Lima. Um abraço. Agora a decisão, partiu Lima. Avante palestra. Acreditando nesse elenco, nesse grupo maravilhoso que já demonstramos muitas vezes a força e a capacidade do que a gente é. Vamos fazer história com esse clube, né? E chegou na capital peruana no começo da noite, carimbando o passaporte para a 7ª final entre brasileiros na história da competição. Carimba sua presença aí na final. 27 jogadores viajaram, inclusive os lesionados. Na chegada ao hotel, festa da torcida e a fé alviverde para o Palmeiras se tornar o primeiro time do Brasil a vencer a Libertadores pela 4ª vez. O Flamengo também tenta o tetra. Se perdeu em 2021 para o Alviverde, ganhou no ano seguinte contra o Libertadores pela 4ª vez. O Flamengo também tenta o tetra. Se perdeu em 2021 para o Alviverde, ganhou no ano seguinte contra o Atlético Paranaense em Guayaquil, no Equador. Gol de Gabigol. Um desafio e tanto. E Abel, que meio que entendeu que não dá mais no Brasileiro, aposta tudo nessa final de sábado, querendo, claro, um repeteco do que viveu há exatos 4 anos. A paixão dos torcedores na América do Sul é muito forte, é muito grande e esperamos que venham em número para nos ajudar. Hoje o Palmeiras faz treino fechado às 6 da tarde no horário de Brasília, às 4 da tarde no horário peruano no estádio do Alianza Lima. Amanhã, no mesmo horário, no mesmo local, treino parcialmente aberto. Mas antes, entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira e de um jogador ainda não divulgado pela assessoria de imprensa no estádio Monumental de Lima, palco da grande decisão de sábado, para onde estão direcionados todos os olhares. De perto, a torcida está fazendo a parte dela. A apreensão nesse momento de espera e expectativa. Até sábado chegar, haja coração. Abel vai ser campeão da Libertadores de novo? Nenhum treinador ganhou 3 vezes essa competição dirigindo equipes brasileiras. Como ele sempre diz, nós temos um plano. É nisso que essa galera acredita e torce. Perguntinha, é mais fácil, vocês que tiveram essa experiência de final de Libertadores na vida, na carreira, e levaram, inclusive, Rona, você não chegou, né, Não, eu tive a primeira vitória do Corinthians em Quito. Foi a primeira vitória na Libertadores, fora de casa. Só isso. Só isso. Na minha época, né, o importante era o brasileiro e a Copa do Brasil. Foi o primeiro time paulista a vencer, né? Então, qual que é a sensação de um jogador que chega nesse momento, que sabe dessa pressão, que vê as notícias na TV, na internet, que tem noção do que o torcedor faz de loucura para poder acompanhar de perto uma decisão como essa? Como é que o jogador fica? Como é que é o ânimo, a adrenalina e o senso de responsabilidade, hein, Edu? Acho que isso que é o grande segredo, Renato. Você saber lidar com as suas emoções, né, com a ansiedade, com o nervosismo, sabendo que é uma responsabilidade muito grande você estar jogando uma final de Libertadores, se você se preparou para estar naquele momento. Então, eu pensava e agia da seguinte, eu não posso fazer nada diferente que eu já fiz. Tudo que eu tinha que fazer, eu já fiz. Então, eu estou aqui. Agora é ter tranquilidade, cabeça fria, com responsabilidade e fazer o que eu sempre soube fazer, que é jogar futebol com seriedade. E aí, é claro, quem tiver mais concentrado, quem tiver mais focado e quem saber mais aproveitar as oportunidades, pode sair campeão. Então, eu pensava assim, fiz o que tinha que fazer. Agora é jogar tranquilo. Como é que é, mamãe? Sabe o que muda na minha vida? Zero. Que soberba, hein? Aliás, ela disse que, independentemente de ganhar ou não a Libertadores, ganhar título em 2025, ela quer a sequência de Abel Ferreira até o final do mandato.
candidato. Tá certo, ela quer, né? Everton Guimarães, tudo bem? E aí, Minas, como é que tá o clima para Libertadores? Já que a Sul-Americana não veio, não é? Agora Flamengo e Palmeiras, sabemos que um será tetra e tem tudo para a decisão pegar fogo, Everton. E nós vamos vencer. Eu posso fazer uma introdução aqui, mais ou menos como a do Marco Aurélio, 10 minutos falando. Mas não, serei breve. Boa tarde. Eu lembro aos amigos que o Atlético era muito favorito contra o Lanús. Tem que citar o Atlético, perdeu. Mas nossa, o Galo. Será que ele já se recuperou? Não, eu tô querendo dizer que eu acho que o Flamengo é favorito. Que eu acho que o Flamengo é favorito, o que não quer dizer que ele vá ser campeão. Que morenada, velho. Quero saber de você aí, se a torcida do Palmeiras está confiante, qual é o detalhe que está fazendo a diferença para o Palmeiras conseguir esse título, hein? Olha, Renata, é o seguinte, eu acho que o fundamental foi o que a Leila disse. A Leila foi muito bem, ela foi muito inteligente e cirúrgica ao dizer que não tem nada de arbitragem, não. A gente que não teve competência para ganhar o Campeonato Brasileiro. O que ela faz com isso? Ela joga uma responsabilidade em cima do Abel, que tem que tê-la, não pode ser diferente, e em cima também do elenco do time do Palmeiras. Fala, boto fé em vocês, esquece a arbitragem, vamos jogar futebol. O equilíbrio emocional, ele é fundamental para uma decisão como essa. Você ter a cabeça no lugar, a raça, a vontade de vencer, né? O Palmeiras precisa ter isso que não teve nos últimos 5 jogos que disputou. A gente viu um Palmeiras até apático em alguns momentos, principalmente contra o time do Vitória. Eu transmiti o jogo, era assustador. O Flamengo, ele cresce demais nesse momento, mas é uma decisão. É um momento em que o torcedor do Palmeiras está muito confiante. O torcedor se baseia no último título da Libertadores do Palmeiras em cima do Flamengo. Que o Flamengo também chegou nas mesmas situações, favoritíssimo para o jogo e tal. Mas o torcedor do Flamengo não fica atrás. Ele está acreditando muito, muito, muito. Ambas as equipes, ambos os torcedores acreditam. E um detalhe que eu achei muito interessante nas conversas que eu tive aqui com eles. Eles se respeitam, futebolisticamente dizendo, no campo de jogo. Por exemplo, alguns flamenguistas chegaram, mas tinha que ser o Palmeiras, né, cara? É difícil o Palmeiras, é um time encardido, um time difícil. Aí o Palmeiras fala, o Flamengo é muito forte, é elenco muito forte. Então existe nas pessoas que têm consciência e que amam o futebol, um respeito muito grande para essa final, para essa decisão. Será o primeiro tetra do futebol brasileiro, né, dentro da Libertadores da América. Então eu vejo assim um equilíbrio em todos os quesitos, Quando eu tive em Montevidéu, fazendo a decisão que o Palmeiras foi campeão, a torcida do Flamengo chegou em muito mais número, bem antes, né, da decisão. E aqui as coisas acontecem de uma maneira diferente. O torcedor do Palmeiras também está chegando junto, começou a chegar mais torcida. Eu acho que haverá até um equilíbrio de público aí, não tão diferente do que aquele que nós tivemos em Montevidéu. Mas é tudo equilibrado, não tem favorito para nada, Rê. Todo mundo fica até com receio de falar que Flamengo é favorito ou Palmeiras, porque em algum momento, já na outra decisão, o Flamengo também era apontado como favorito, acabou na prorrogação perdendo para o Palmeiras. Então, Chico, a gente já sabe do equilíbrio, da força de cada um, mas o diferencial vai ter que aparecer. Nem que essa decisão seja levada para prorrogação, pênaltis, mas alguém vai sair campeão e outro vai ter vários problemas até o final do ano. O Flamengo talvez menos porque será campeão brasileiro. E o Abel sabe que ele tem uma bala, né? Ele tem um tiro que precisa ser certo. Ele tem um alvo que é a Libertadores da América. Que tem uma representatividade, na minha opinião, claro que o ideal é ganhar os dois, né? E o Campeonato Brasileiro é super difícil, mas eu acho que tem uma representatividade maior em relação ao brasileiro, porque aí você, primeiro, é o primeiro e único, será, né? O único tetra brasileiro. O Abel Ferreira, só ele, será tricampeão da América, isso é um negócio inacreditável. Vaga na Copa Intercontinental, vaga na Copa do Mundo de Clubes, já garante vaga na próxima Copa do Mundo de Clubes, com um prestígio absurdo, um investimento, né, porque esses clubes recebem muito dinheiro para investir também para essa Copa do Mundo. Então, assim, não dá para comparar a importância hoje de uma Libertadores e de um Campeonato Brasileiro. O Abel sabe, eu concordo com o doutor, tenho batido nessa tecla, que o brasileiro estava muito difícil pela vantagem conquistada pelo Flamengo. E ele entendeu. E aí eu acho que essa é o X da questão. Ele entendeu que o seu elenco não estava bem. O seu elenco não estava legal, não é normal o que aconteceu. 5 partidas sem ganhar, 3 jogos sem fazer um gol, aí vai para o Grêmio lá, 3, 4 dias. Ele citou muito que os europeus falavam com ele. Vocês têm uma decisão continental no final de semana e vai ter jogo no meio da semana?
Ou seja, ele entendeu que, não, essa semana eu preciso bloquear, isolar os caras. E depois de tudo que você falou, pro Chiquito, você acha que o Flamengo vai abraçar só o Brasileirão? Não, depois de tudo isso que você falou aí. Mas vamos lá, né? O Flamengo, ele está, de uma forma até inconsciente, com uma atenção um pouco dividida. Ele sabe que ele precisa agora vencer o Ceará, e vai vencer, imagino eu, na semana que vem, para confirmar o título brasileiro, que está encaminhado. Sim. Mas eles têm uma ideia, obviamente, de ganhar os 2 títulos, é claro. O Flamengo, gente, o Flamengo é um baita time, está super mobilizado, fez o Aeroflá, a torcida está junto, isso é inegável. Agora, eu preciso analisar os 2 times. Eu não posso dar o Palmeiras como morto por uma sequência recente e ruim, até pela campanha que o Palmeiras fez na Libertadores. Gente, os caras reverteram um 3-0 da LDU da maneira como foi. Vocês acham que isso... Qual é o combustível disso para uma decisão? Mas agora é um campo neutro, não tem mais Maracanã nem Allianz Parque na parada. Mas tá 0-0. Tá 0-0 e é um jogo só. O jogo começa 0-0. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês aí do Jogo Aberto, falando muito sobre toda essa preparação para esse confronto de sábado, o jogo mais esperado do ano. E a gente acredita sim na vitória do nosso Verdão. Como toda a mídia vem falando aí, que realmente o Flamengo vem num momento melhor no Brasileiro. Mas se a gente for olhar as campanhas na Libertadores, o Palmeiras foi praticamente impecável na Libertadores. Só teve aquele jogo fora da curva contra o LDU lá. E aí teve altitude, enfim. Cara, e ficou muito claro, até pelo que o Chico também falou, que o Abel enxergou que o time não tá bem. Isso aí qualquer um poderia enxergar, né? E ele abriu mão do Brasileiro para ter uma maior possibilidade nessa final. Porque que ia adiantar a gente até vencer o Grêmio, tá? Com o time titular, mas talvez não jogando tão bem. E a confiança dos próprios jogadores não tá legal. Ele entendeu que precisava de mais tempo para tratar o mental dos jogadores, porque ninguém esqueceu de jogar bola, como que joga. A gente vinha numa sequência muito boa. Então, cara, a vantagem do Flamengo já era considerável. É claro que o Flamengo vai ter jogo difícil contra o Mirassol lá na última rodada, mas foi melhor para o Palmeiras abrir mão do Brasileiro e recuperar o mental da equipe para fazer uma boa final. E se Deus quiser, vencer. Então, assim, o Abel já pensou sobre a final da Libertadores, vencer a final e ir para o Mundial. Porque no Mundial, no Supercontinental, né, agora, Continental, o jogo é dia 10. O último jogo do Brasileiro é dia 7. Já teria que viajar dia 8, ia chegar lá quase dia 9 para jogar dia 10. Então, ia chegar muito cansado. Então, o Abel preferiu priorizar a Libertadores para a gente vencer, se Deus quiser, no sábado e jogar as últimas rodadas do Brasileiro também com o time misto, porque já focando no Intercontinental. Então, assim, vai ser um jogo duro, mas a gente acredita muito na vitória do nosso Verdão. Eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual a sua opinião sobre tudo que foi falado, você concorda, discorda? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão e deixe o seu like, ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Para fechar, se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho, que fico aqui o dia inteiro procurando matéria e notícia do nosso Palmeiras para trazer para você, torcedor alviverde. Valeu, rapaziada, um grande abraço.